E aí, galera que faz saúde mental comigo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nessa quarentena, todo mundo isolado aí esses dias. Eu aqui na minha casa, como já havia dito. Nós paramos falando sobre a transição da reforma psiquiátrica brasileira, indo em direção ao que seria depois a lei que sustentaria a reforma psiquiátrica. Quando nós temos aqueles movimentos que nós conversamos em sala de denúncias na década de 70, somados com algumas conferências nacionais de saúde e conferências nacionais de psiquiatria que aconteceram na década de 80, depois a formação do SUS na década de 90, nós tivemos então uma sequência na década de 90 em diante, na tentativa de resolver a problemática para fechar os manicômios, as instituições que teriam essas práticas manicomiais. Como vocês viram nas nossas aulas presenciais, e quem pode aí dar uma olhada depois naquele vídeo que eu passei para vocês, o Holocausto Brasileiro, vai poder conferir como era essa época onde os indivíduos que teriam sofrimentos psíquicos e algumas patologias mentais, eles não tinham classificação adequada dessas patologias, eles não tinham um diagnóstico fechado, e muitas vezes esses tratamentos com essas pessoas, eles eram tratamentos sem nenhum fundamento de cunho terapêutico, eram tratamentos de lida de dia a dia, só mantendo as pessoas isoladas, presas, com medicação e contenções ali a todo momento. E assim transcorreu a infeliz história da psiquiatria brasileira durante um período meio obscuro, que foi esse período manicomial. Bom, mas na década de 90 houveram algumas tentativas, em 1995, pelo atual governo, de tentar fazer um fechamento dos hospitais psiquiátricos, mas a tentativa foi frustrada porque não havia infraestrutura ainda para poder servir de forma substitutiva a esses serviços, né? Então, é complicado quando você fecha uma estrutura hospitalar sem ter algo para colocar no lugar dela. E em 1997, a legislação que foi tentada em 95 para fechamento, ela foi revogada. Devido também ao aumento de população de rua naquela época, devido à falta de infraestrutura possível para que houvesse fechamento dos leitos, aliás, dos manicômios e essas práticas hospitalares, mas a luta foi prosseguida e muitos movimentos foram realizados através de partidarismo político, através também de pessoas que eram ligadas à saúde sanitária e ligadas à saúde mental e práticas psiquiátricas de linhas mais libertárias, foram se juntando na ideia de poder colocar no Brasil uma reforma psiquiátrica digna nas tendências que eram vistas na Europa, eram vistas em outros países que já tinham ali sua reforma psiquiátrica realizada livre desse sistema manicomial. Vale dizer que a ideia de reformar a psiquiatria era reformar as práticas, não necessariamente a ideia vamos fechar todas as instituições. Não, o problema eram as práticas. As práticas que aconteciam dentro das instituições, elas eram arcaicas e não tinham uma finalidade terapêutica, tinham muitas desatualizações. Os norte-americanos, por exemplo, eles mantiveram algumas estruturas psiquiátricas até hoje, um sistema mais de fechamento temporário, isolamento do meio social, sem a visão ideal de colocar o indivíduo na sociedade. Nem por isso eles deixam a psiquiatria num formato de internação permanente para o resto da vida, como eram as práticas manicomiais antigas. Já outros países como Itália, França, Portugal, Espanha evoluíram para uma psiquiatria mais aberta, com a visão da reinserção social. Holanda, por exemplo, a ideia não é manter os indivíduos isolados, mas sim tentar tratamentos em locais que estão
inseridos na sociedade, locais que teriam a finalidade de se parecer com casas, de se parecer com lares, de ser locais aconchegantes e receptivos para as pessoas que teriam sofrimentos psíquicos. Para não afastar o indivíduo da sociedade, mas sim colocar, deixar ele inserido no contexto social, mantendo uma questão importante de vida para o indivíduo, que seria também as relações laborais, as relações de trabalho e as relações práticas que o indivíduo faz com o seu meio social. Então, essas ideias reformistas, elas vieram para o Brasil com mais força nos anos 2000. Vale a pena também vocês verem um tratado chamado Tratado de Caracas, que visava muito o contexto de melhorar a psiquiatria aqui na América do Sul e América Latina. Então, faz parte também desses acontecimentos na virada dos anos 2000. Em 2001, finalmente veio a Lei 10.216. A Lei 10.216 ela visava 3 programas, tá? Então, são 3 programas interessantes. O primeiro é o programa de volta para casa, que levaria os indivíduos que estariam em situações manicomiais durante muitos anos de volta para suas casas, ofertando bolsas com um salário para que essas famílias recebessem o indivíduo que estaria há muitos anos internado e pudesse ter condições financeiras para cuidar dele. Tá? Então esse foi um programa. O outro programa para quem não tinha casa e acontece a reforma psiquiátrica e começa a se fechar os manicômios e as instituições psiquiátricas de longa permanência, outro programa importantíssimo e fundamental e estruturante foi as residências terapêuticas. As residências terapêuticas, elas funcionavam para aqueles indivíduos que eles não teriam aí famílias, não teriam um paradeiro familiar, tá? Então, esses indivíduos que eles não teriam famílias, foi preciso colocá-los em residências terapêuticas. Mas não com a finalidade de manter os presos isolados, não. Sim com a finalidade de acolhê-los em um local que tivesse condições ali parecidas com um lar, parecidas com uma casa. Esses indivíduos foram selecionados por diagnósticos parecidos, por capacidade de vida, por questões ali de participação social e capacidade de serem reinseridos na sociedade e foram encaminhados para a residência terapêutica. Então foram 2 programas até aqui. O primeiro, o de volta para casa, o segundo, as residências terapêuticas e, não menos importante, um programa que já vinha sendo estruturado como substitutivo do atendimento psiquiátrico, foi os CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, que nos anos 90 e transição para o 2000 chegaram a chamar NAPS, Núcleos de Atendimento Psicossocial. A ideia de atender o psicossocial estava então instaurada, estava estabelecida. Tá? Então a Lei 10.216 de 2001 ela coloca isso de uma maneira reformista e estruturante mesmo para funcionar. Então foi possível começar gradativamente, a partir de 2001, desativar os serviços de longa permanência para que houvesse de fato uma reforma psiquiátrica embasada em lei no Brasil, e os movimentos começaram também a cobrar que esses acontecimentos fossem de fato entrar em vigor. Tá? Basicamente esse foi o contexto de reforma psiquiátrica. E o que garantia de forma legal que o CAPS ia se parecer com uma casa, que fosse algo aconchegante, fosse algo que pudesse atender os indivíduos de forma a inseri-los na sociedade? São 2 portarias na época, a portaria 189 e a portaria 336. Elas diziam basicamente quais eram as estruturas dos CAPS. E eu pedi para você, antes de terminar as nossas aulas práticas que nós estávamos em contexto, eu tinha pedido para a galera da nossa sala assistir o filme CAPS, Um Outro Olhar, que é facilmente encontrado no YouTube. Vale muito a pena para você ver os tipos de CAPS que estão colocados ali nesse contexto dessas portarias que eu citei. Uma portaria vai praticamente trabalhar com quais são os tipos de CAPS. Então vai do CAPS 1 ao CAPS 3. O CAPS 1 em cidades onde tem mais de 20 mil habitantes, então isso quer dizer que para existir um CAPS tem que ter 20 mil habitantes no mínimo para uma cidade. Tá?
e depois o CAPS 2 em cidades com mais de 70 mil habitantes, e depois o CAPS 3 em cidades com mais de 200 mil habitantes. Esse CAPS 3 ele tem um diferencial do 1 e do 2 porque ele funciona 24 horas com alguns leitos onde o indivíduo, quando tem alguns problemas de crise, ele pode passar aquela crise psiquiátrica nesses leitos. Fora CAPS 1, 2 e 3, nós temos o CAPS infantil, que vai atender crianças, e o CAPS álcool e drogas. O CAPS álcool e drogas existe também em cidades que têm mais de 70 mil habitantes na modalidade 2 e em cidades com maior infraestrutura, como Campinas, por exemplo, onde nós vivemos aqui, onde nós temos aí CAPS álcool e drogas na modalidade 3, com leitos de atendimento 24 horas quando necessário. Muito bem. As equipes de CAPS, elas trabalham numa gestão horizontalizada. Tá? Não é uma gestão vertical, onde as ordens vêm de cima para baixo e onde tem toda aquela segmentação gerencial que nós estamos acostumados a ver em vários tipos de sistema de gestão. A gestão horizontalizada significa que todos têm voz, todos os funcionários, todos os trabalhadores de saúde que estão nessa mesma linha, eles têm voz. Isso se evidencia numa passagem de plantão, por exemplo, onde todo mundo contribui, seja técnico de enfermagem, seja psiquiatra, seja terapeuta ocupacional, seja ele o não menos importante, não existe uma profissão menos importante ali nessa gestão horizontal, seja ele assistente social, farmacologista, enfim, auxiliar, todos que estão participando ali nas reuniões, nas passagens de plantão, eles têm poder de decisão a respeito aí dos seus usuários do sistema, ou seja, os pacientes nos quais eles estão cuidando. Eu vou falar mais adiante sobre como é que funciona o serviço. Mas por enquanto, fica nessa reflexão. Dá aquela olhada comparada no Holocausto Brasileiro, que eu já passei para vocês, quem viu, beleza, tranquilo. Já entendeu como eram os tempos mais sombrios aí da psiquiatria brasileira. E agora dá aquela olhada no CAPS, um outro olhar, pega esses dois vídeos, compara, vê as mudanças estruturantes, e aí a gente consegue ter uma melhor discussão, uma melhor ampliação. Quem quiser pode comentar aí na parte de baixo do blog. Ele tem essa parte aí onde você insere seus comentários. Na medida do possível eu vou respondendo. É o que vocês sabem, né? Como nós estamos em quarentena aqui, a gente está isolado em casa, às vezes sobra tempo, mas eu tenho muitas demandas. Então eu nem sempre vou conseguir responder em tempo real. A gente também tem um grupo de WhatsApp, a sala tem o grupo de WhatsApp, qualquer pergunta vocês me mandam lá no grupo, beleza? E eu fico aí no aguardo. Vai ficar de registro essa aula, esse momento aqui que eu tenho com vocês, e eu vou ficando por aqui para não estender demais, tá? Porque senão fica muito conteúdo para vocês verem. Beleza? Eu tentei sintetizar da melhor forma possível. Na aula, vocês sabem, a gente discute bastante, a gente troca bastante ideia, mas aí aqui já é uma coisa mais sintetizada e resumida. Aquele abraço, galera. Tô com saudade de vocês aí para a gente continuar nossas aulas. Espero que tudo isso passe rápido e tamo junto aí. Um abraço. Tchau, tchau.